Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. Esse programa que tem por objetivo trazer um pouquinho mais de paz, de esperança e de amor para você. Nós estamos agora continuando, o programa passado, falando sobre a coragem para vencer o medo. Talvez você também hoje esteja enfrentando situações de medo, situações complicadas, complexas. Você tenha grandes desafios na tua frente. Eu quero dizer uma coisa para você. Assim como nós falamos no programa passado, se você olhar para Jesus, os teus desafios, eu não posso falar da palavra problema, mas os teus desafios vão ficar tão pequenos que você vai ter coragem para enfrentar e para vencer em o nome de Jesus. Então nós temos aqui as principais características de um homem, de uma mulher corajoso, corajosa. Então vamos falar sobre o homem, falando sobre humanidade, tanto homem quanto mulher. São homens de iniciativa. Você quer ter coragem? Tenha iniciativa. Não espere pelos outros, mas haja, faça a tua parte, tenha iniciativa. Segunda característica de uma pessoa corajosa, é uma pessoa que tem atitude, ou seja, uma pessoa que faz acontecer. E há três tipos de pessoas no mundo: os que fazem as coisas acontecer, os que apenas observam as coisas acontecer e as que não ficam nem sabendo que as coisas acontecem. Que tipo de pessoa você é? Você faz acontecer? Você apenas observa? Ou você nem sabe o que aconteceu? Então você tem que estar num desses três tipos de pessoas. Pastor, eu nem vejo, nem sei se aconteceu. Quem sabe pula para uma próxima fase, pelo menos vai observar. E quem sabe você ainda consegue ir para uma próxima fase, fazer acontecer. Pastor, eu não consigo. Você realmente não vai conseguir. Enquanto você tiver essa palavra negativa, você tiver essa autoimagem que não é de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você pode, você deve e você consegue sim, desde que você vença o teu pior inimigo. Pastor, o meu pior inimigo é o diabo? O meu pior inimigo é o mundo? Não. O teu pior inimigo é você mesmo. Ou seja, você que limita o teu crescimento. Pois Deus sabe quem você é. E você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a pérola da criação. Você tem a imagem de Deus, a semelhança de Deus dentro de si. Ou seja, você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz em Provérbios, assim como o homem se vê, assim ele é. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Eu sei que pessoas têm uma imagem de você, e isso é reputação. Isso é bom, é necessário, mas não é a realidade. Eu sei que você tem uma imagem que você pensa de si mesmo, isso é uma autoimagem, nem sempre condiz com a realidade. Mas Deus tem um diagnóstico de você. Deus sabe quem realmente você é. Ou seja, pergunte para Deus, olhe na palavra de Deus, o que a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus diz que você é. Quando você realmente souber responder essa pergunta, quem eu sou, te prepara para as grandes vitórias da tua vida. Ninguém vai poder paralisar. Os teus limites vão aumentar. Por quê? Porque você conhece, você sabe quem você é. Você sabe quem Deus é, automaticamente você vai ter a força suficiente para superar todos os desafios que virão. Qual a característica de um homem corajoso? São homens determinados. E essa determinação é baseada em decisões. Essas decisões baseadas nos princípios, escolhas inteligentes. Eles têm convicções, eles têm propósitos, eles têm objetivos e ideais. Quais são teus princípios? Quais são os teus objetivos? Quais são os teus ideais? Onde você está e onde você quer chegar? Essa é uma pergunta que não quer calar.
Pastor, mas eu não posso. É claro que você não vai poder enquanto você não querer, mas só querer não resolve. Você tem que realmente agir, e você age movido por Deus. Ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai te impedir. Atrapalhar até eles podem querer atrapalhar, mas impedir que você chegue e alcance aquilo que Deus já projetou para você, aí sim, ninguém vai poder te impedir. Porque Deus tem planos para a tua vida, e você te conhecendo e conhecendo a Deus, você vai vencer e você vai conseguir alcançar todos os objetivos que você deseja. Então, outra característica de um homem corajoso, são homens com senso de dever. Um soldado romano, uma certa feita, falou: é imperativo que eu vá para a guerra, não é imperativo que eu volte da guerra. Ou seja, é imperativo que eu vá agir, que eu vá fazer alguma coisa. Agora, eu não sei se eu vou voltar ou não, mas ele tem compromisso, comprometimento com uma causa. E a palavra compromisso é uma palavra muito interessante, que significa comprometimento com uma missão. Ou seja, você está comprometido com uma causa, com uma missão. Então você é um homem que tem uma característica de coragem. Então você foi feito para resolver problemas, não para fazer parte de um problema. Você tem a solução dentro de si, e você, juntamente com outras pessoas, e você aprendendo com outras pessoas, ensinando outras pessoas, vão fazer parte das respostas que tanto nós necessitamos. Outra característica de uma pessoa corajosa, são homens cheios de fé. Em Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: tudo é possível ao que crê. Você crê na palavra de Deus? Você crê na vitória? Então esse ano vai ser o ano da vitória. Esse ano vai ser o ano que você vai virar a página da tua vida e vai começar a escrever uma nova página. Uma página de um livro que todo mundo vai gostar de ler. Agora depende de você. Você é o autor e você também é o ator dessa nova história, que é a história da tua vida. Ou seja, daqui mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, você vai ter alegria de poder mostrar esse teu livro para outras pessoas. Quem sabe os teus filhos, teus netos, amigos, parentes, eles vão dizer: poxa vida, como você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, como é você alguém que fez diferença nesse mundo, você não viveu por acaso, você deixou marcas. Será que isso vai acontecer? Você está num lugar onde é uma referência para outras pessoas querem te imitar. Se você está agindo assim, você é um homem cheio de fé e você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Outra característica são homens cheios do Espírito Santo. Então, uma mudança de mente. Quando há uma mudança de mente, há uma mudança também de atitudes. Um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, automaticamente vai ser uma pessoa cheia de atitudes. Não quer dizer que nós não vamos errar, nós somos seres humanos. Não quer dizer que nós não vamos ter momentos de ter derrotas. É claro que nós temos momentos de derrotas. E às vezes, e eu digo geralmente, as derrotas nos ensinam muito mais do que as vitórias. Como é bom nós termos adversários, pois os nossos adversários nos fazem crescer e nós nos superarmos a nós mesmos, não ficarmos passivos, não ficarmos na zona de conforto, onde não há crescimento. Então, quando vem uma guerra, quando vem uma luta, é um bom sinal. Eu preciso crescer, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso depender dEle, assim eu vou enfrentar os desafios da vida, eu vou superar um a um, em o nome de Jesus. Vamos agora aprender com Davi. Davi, ele foi um jovem, um homem cheio da presença do Espírito Santo. Davi foi escolhido por Deus, foi ungido para ser o novo rei de Israel, e lá estava ele agora, ouvindo aquele gigante dia após dia afrontar o exército do Deus vivo,
amaldiçoando o exército do Deus vivo, e agora nós vamos aprender com ele como ele pôde vencer aquele gigante. Isso serve para nós hoje. Primeira coisa que eu aprendo com Davi, a sua perspectiva diferia dos outros. Ele não via como os outros viam. Os outros viam um gigante, invencível, intransponível, uma adversidade louca. Ele viu o quê? Uma grande oportunidade, ele viu riqueza, ou seja, todo aquele que venceu o gigante seria acumulado de riqueza. A casa do seu pai seria isenta de impostos e ainda por cima ele poderia ser genro do rei, porque ele ia casar com a filha do rei. Olha só quantas vantagens, olha só que oportunidade ele tinha para solucionar um problema e ainda por cima trazer grande privilégio e oportunidade para ele. Quem sabe você está vivendo assim, vendo pessoas crescerem, aproveitando esses desafios e gerando renda, oportunidade, e você ainda está na mesma situação. Eu quero te desafiar para que você possa buscar a Deus e, assim como Davi, ser cheio do Espírito Santo e ter força, poder, coragem para vencer os adversários que vão vir pela tua frente ou já estão, na tua frente. E quem sabe você está como aquele povo, apenas ouvindo e ficando com medo, paralisado de medo. Vamos aprender mais com Davi? Seus métodos diferenciam dos outros, eram diferentes dos outros. Ele reconhecia, que Golias não tinha aliança com Deus, enquanto ele tinha uma aliança profunda com Deus. Você tem aliança com Deus? Se você tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança contigo e Ele é fiel, Ele vai te fazer vencer. Se você tem uma aliança com Deus, isso faz toda a diferença, pois Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Você precisa apenas ser fiel, leal a Deus, perseverante até o fim, e Ele vai te dar a vitória. Isso é real, isso é natural, isso é até sobrenatural. Deus é um Deus de aliança. Se você tem aliança com Ele, Ele vai te dar vitória sobre todos os gigantes que aparecerem na tua vida. A sua convicção era diferente dos outros. Então isso é uma coisa muito interessante. Davi sabia que ele tinha aliança com Deus e Golias não tinha. Seus motivos diferiam dos motivos dos outros. Ele ouviu as ameaças de Golias contra o Deus de Israel e sabia que Deus podia abatê-lo. O que isso nos mostra? Muito simples. Não era uma guerra pessoal, não era uma guerra de dois exércitos, mas era uma guerra entre dois deuses, entre dois reinos. O reino celestial, governado por Deus, e o reino infernal, governado por Satanás. Então ele sabia que todos aqueles que abençoassem o povo de Deus seriam abençoados. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E ele sabia que todos aqueles que amaldiçoassem o povo de Deus também seriam amaldiçoados. Então ele tinha uma ideia muito precisa sobre a aliança e também sabia os seus motivos era para glorificar a Deus e não receber glória pessoal. Quem sabe você está nessa situação. Você está querendo fazer alguma coisa, mas lá no fundo a sua motivação está errada. E a palavra motivação é uma palavra muito interessante, é motivo de ação. Deus não julga somente as nossas ações, ou seja, somente as nossas atitudes. Deus julga a nossa motivação, ou seja, aquilo que está oculto das outras pessoas e inclusive muitas vezes de nós mesmos. Nós não sabemos às vezes por que agimos, mas lá no fundo é para que nós possamos ser reconhecidos pelas outras pessoas. O que Deus queria? O que Davi queria? Que Deus fosse reconhecido e não ele. Então essa é a motivação certa, é a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 nos diz: quer comais,
quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Se você fizer algo na tua vida, e isso é para que o nome de Deus seja glorificado, automaticamente, eu tenho certeza absoluta, Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. A sua visão diferia dos outros. Ele queria que Deus, o nome de Deus, fosse conhecido por todo o mundo. Então, na verdade, ele queria que Deus fosse reconhecido. Isso é algo fundamental. Outra coisa importante também é que a sua experiência diferia dos outros. Os outros estavam agora trazendo ao campo o quê? Aquela imagem, de um gigante que paralisava as suas ações. O que ele trouxe como perspectiva? Ele foi forte, ele foi hábil, ele era cheio do Espírito Santo e por isso ele matou um leão e matou um urso. Então ele trouxe experiências do passado que trouxeram mais fé. Quem sabe você está pensando só nas coisas negativas, só nos teus fracassos. Pense nas vitórias, pense em tudo que Deus já te ajudou. Quem sabe você tem experiência com Deus e essas experiências te proporcionaram que você tivesse grandes vitórias. Só que hoje, em vez de tu olhar para as experiências positivas do passado, você olha para as experiências negativas que te trouxeram derrotas. Muda o teu pensamento e você vai ter vitória. Com certeza absoluta você vai ter vitória se você mudar os teus pensamentos. A sua atitude diferia dos outros. Os outros viram em Golias uma ameaça grande demais para ser abatida. Agora, Davi, ele via um alvo grande demais para não ser alvejado, para ele errar. Qual é a perspectiva que você tem? Como é que você vê a situação que você está enfrentando como uma grande oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado e você ter vitória? Ou você está vendo como uma grande dificuldade e você está paralisado, você não consegue agir? Isso faz toda a diferença. Uma coisa interessante que às vezes nos passa batido. Por que Davi pegou 5 pedras? Se ele sabia que apenas uma pedra era suficiente, uma pedra com uma ação sobrenatural de Deus poderia abater o gigante. E realmente não precisou de mais de uma pedra. Ele pegou uma pedra, a funda, e lançou essa funda com a pedra. Essa pedra pegou na cabeça do gigante e por uma ação sobrenatural de Deus, o gigante caiu. Ele pegou, foi para cima do gigante, pegou a espada do gigante e acho que talvez foi a maior dificuldade de Davi. Pegar aquela espada pesada e cortou a cabeça do gigante. E a partir daquele momento, todo o povo de Israel se encheu de fé e perseguiu, e lutou, e venceu os seus inimigos filisteus. Quem sabe você hoje está assistindo essa programação, tem dificuldades, tem inimigos gigantes que há anos te perseguem, afrontam, tira a tua paz e você não consegue ver vitória. Hoje eu quero dizer uma coisa para você. Se você fizer como Davi, ou seja, buscar a presença de Deus, orar, confiar em Deus, entregar a tua vida para Deus, eu tenho certeza absoluta que você vai vencer esse teu inimigo e você vai poder glorificar diante do Senhor, você vai poder exaltar o nome de Deus, glorificar porque as pessoas que estão próximas de você vão ver que Deus estava contigo. Humanamente, realmente você não poderia vencer, mas houve uma intervenção sobrenatural de Deus e Ele te deu a vitória. Agora, por que Davi pegou 5 pedras se apenas uma era necessária? Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 22, diz algo muito interessante. Davi, juntamente com seus valentes, foram guerrear contra os filisteus novamente
E dentro do grupo dos filisteus haviam ainda mais 4 gigantes que precisavam ser abatidos, que precisavam ser vencidos. Então por que Davi pegou 5 pedras? Uma pedra era para Golias, as outras 4 pedras eram para esses 4 gigantes. Talvez você tenha um inimigo maior e esse inimigo precisa ser enfrentado, mas você talvez não tenha apenas um, assim como Davi e o povo de Israel ainda tinha mais 4 inimigos para serem vencidos. E aí aumenta ainda mais realmente a vitória de Davi. Davi, ele não foi apenas para matar o gigante Golias. Davi, ele tinha tanta fé, tanta ousadia, tanta coragem, que se fosse necessário, com as outras 4 pedras, se os filisteus e os próprios gigantes, os outros 4 gigantes não fugissem, ele ia para cima deles, ele ia derrotá-los numa tacada só. Isso faz com que a ação, a vitória de Davi seja maior ainda. Então, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor, você tem coragem não só para enfrentar e para vencer os teus desafios, maiores desafios, como você também está pronto para vencer os outros que também são gigantes, também são grandes. Ou seja, você não vai sucumbir apesar do medo, você não vai ficar paralisado com medo, você vai ter coragem, cheio da presença de Deus, para enfrentar os teus inimigos e vencê-los um a um. Olha só o que aconteceu na vida de Davi. Ele não só venceu Golias, mas a ação dele, a atitude dele desencadeou uma motivação, desencadeou uma coragem que todo o povo de Israel foi para cima dos filisteus e conseguiram subjugá-lo, conseguiram vencê-lo, tiveram uma vitória estrondosa. Talvez a vitória na tua vida vai servir de lição para outras pessoas que estão perto de você e vão ver Deus agindo na tua vida. Vão ver que Deus é contigo. Quem sabe você nem vai precisar falar de Deus para essas pessoas, porque as palavras convencem, o exemplo arrasta, ou seja, a tua atitude diante do inimigo, diante do medo, eles vão ver a presença de Deus e a tua vitória vai estimular que outras pessoas também tenham vitória e ajam e reajam e tenham vitória sobre o medo, tenham coragem para enfrentar os desafios, coragem para enfrentar os gigantes que aparecem na vida deles. Ou seja, a tua vitória vai ser um exemplo para outras pessoas a terem as mesmas vitórias, a buscar o mesmo Deus e ter os mesmos resultados. Eu creio nessa palavra, eu creio que Deus deixou, Deus permitiu que essa passagem da Bíblia nos ensinasse que nós precisamos depender de Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ter fé em Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para assim podermos ter vitória, para assim podermos superar o medo, porque coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. E Deus quer te dar hoje uma unção de vitória, uma unção de coragem, uma unção que vem dos céus para você desafiar os teus inimigos e pelo poder do nome do Senhor Jesus você ter vitória nesse momento agora. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar e eu quero realmente dizer que se você buscar a Deus, não há limites para que Deus possa fazer em você e através de você. Deus amado e Deus bendito, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que está olhando essa programação e quem sabe, ó Pai, ela tem enfrentado tantas lutas, medos, gigantes, adversidades, Senhor, que aparecem na vida delas e elas muitas vezes não sabem como agir ou como reagir. Mas hoje, que o Teu Santo Espírito
a tua unção, Senhor, possa alcançar essas vidas e mudar radicalmente, ó Pai, o pensamento, a mente dessas pessoas. Senhor amado, não permita que o medo venha entrar na mente delas. E nós sabemos que quando o medo entra, ele é a porta de entrada para outros sentimentos negativos, como a amargura, como a ansiedade, a preocupação, a tristeza. Então evita assim que o medo entre. E se porventura o medo entrou, que o teu Santo Espírito, que é a luz, venha apagar todas as trevas, venha eliminar todo o mal. Senhor amado, esteja agindo nessa família, esteja agindo nessa vida. Dê a ele, Senhor, coragem, ousadia, determinação. Muda, Senhor, a história profundamente dessa casa. Que essa casa tenha luz, que essa família procure por Jesus, que encontre resultados positivos na sua vida, que encontre o poder de Deus, que muda radicalmente todas as circunstâncias da vida. É o que nós te pedimos agora, Pai, e te agradecemos pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!